Olá, meu nome é Pedro, eu sou aluno do Professor Hulk, sou bacharelado do design e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto Brincar. Bom, no início do meu projeto eu quis fazer um brinquedo especificamente para gato. Isso eu fui pesquisando vários tipos de brinquedo, de várias formas, e eu sempre encontrei pelo menos brinquedos que tinham relação com casinha ou brinquedos que tinham relação com petiscos ou algo assim. E nisso eu encontrei também brinquedos que tinham um sistema tipo de alavanca, e que o gato apertava, ele subia e levantava a alavanca, e nisso o objeto ou o brinquedo ele acabava subindo, e isso me despertou uma curiosidade. Com base nesses brinquedos que eu andei pesquisando, eu fui vendo brinquedos que utilizavam algum tipo de botão. Nisso eu andei pensando em algum brinquedo que a pessoa ou o gato apertaria esse tipo de botão e subiria uma base para que subisse alguma coisa, algum petisco, algum brinquedo para o gato iria acabar brincando. Então eu comecei a desenhar e também a pensar em como seria esse brinquedo. E eu cheguei que seria uma caixa em que haveria os botões do lado e em cima haveria os buracos e que dentro dela haveria uma base em que assim que a pessoa apertaria o botão, essa base subiria e sairia de lá um petisco ou algum tipo de brinquedo que o gato ele consiga brincar. Praticamente com um brinquedo já definido, eu fui pesquisando em como esses brinquedos de gato eram feitos e quais eram o seu estilo. E a maioria desses brinquedos eu vi que tinha uma pegada mais feita com madeira, tinha uma pegada um pouco mais rústica. E outra pegada que eu vi também foi num estilo mais peludo, que esses brinquedos ele tinha uma textura mais peluda, uma textura um pouco que dava uma cara mais fofa. Mas nisso eu já decidi meu brinquedo e também já decidi qual seria a estética e qual seria a pegada. Então eu comecei a produzir. Bom, falando dos materiais, para fazer a caixa eu utilizei um MDF com a espessura de 3 milímetros. Para os botões, eu andei pesquisando e acabei encontrando no Mercado Livre mesmo esses botões de arcade. E para fazer o meu brinquedo ter essa textura mais peludinha, eu fui a uma loja de tecido e acabei encontrando um tecido aí que não é um tecido para pelúcia, mas ele é um pouco mais parecido. E nisso eu acabei pegando ele. Já com os materiais definidos, eu comecei a fazer essa caixa. Questão da medida, eu fiz uma caixa que ela tem 30 centímetros de largura, 20 de altura e com comprimento de 5 centímetros. Com base nas medidas já estabelecidas, eu comecei a produção da caixa, fazendo os buracos de cima por conta da base. Também comecei a fazer os buracos nas laterais para ter o encaixe dos botões. Eu também tentei fazer algum tipo de sistema em que quando apertaria o botão, subiria essa base, mas infelizmente eu não acabei conseguindo fazer. Já com a caixa montada, eu comecei a colocar o tecido, em que basicamente eu embrulhei a caixa e fui colando e fazendo os acabamentos para o tecido ele ficar certinho na caixa e não tampar os buracos, tanto na parte de cima quanto nas laterais. Com tudo isso, esse foi o resultado.